Irmãos, o Cezinha me chamou aqui para estar falando sobre essa série que a gente está ministrando aí, né? Que é Caminhando com Jesus. E aí eu tenho uma dificuldade assim para pregar com temas, mas esse eu gostei muito, porque é algo que tem falado no meu coração há um bom tempo, e eu tenho tido vários testemunhos acerca disso. E aí eu queria que vocês pensassem em uma frase, que a dona Tina vai colocar ali. Depois vocês reclamam que eu fico andando, é porque senta uns aqui e outros ali. Depois fica no vídeo assim, ó. Eu e o Cezinha somos o terror do cinegrafista. Pode deixar, não. Está na vez. Minha filha falou isso na sexta-feira. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Na verdade, eu tinha pensado, mas não conseguia achar uma palavra que expressasse tanto a igreja nos últimos dias, que é um evangélico cultural. Eu tenho aqui uma grande amiga hoje, Clarissa, Fetone, as filhas, eles moram na França. E Portugal, moravam na França, moram em Portugal, e eles nasceram nessa igreja, né? A gente se converteu junto há 28 anos atrás. 5, 6 anos. E a gente estava falando justamente sobre isso. E eles têm um trabalho muito legal, começaram um trabalho agora, eles têm uma quinta, é um sítio em Lisboa, e lá eles fazem um retiro. São quantos quartos? 11 quartos, tá? E as pessoas vão para lá para se conectar, para ter uma experiência com Deus, serem ministradas e ficarem mais em silêncio, é isso, né? E ela tem colhido muitos frutos ali. Ontem ela me disse algo, que é algo que eu tenho visto muito. Nós como pastores, temos oportunidade de conversar com várias pessoas, acompanhar a vida de várias pessoas, e a gente consegue identificar aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Senhor, como Salvador, e não aceitam totalmente como Senhor. Eu vou explicar isso dentro da minha própria casa. Eu e a Cris somos cristãos há 28 anos. Eu venho de um lar de ateus e eu era ateu. Então, a minha relação com Bíblia, Evangelho, era muito restrito, muito pouco. Eu ia na Bíblia quando tinha casamento e olhe lá. De vez em quando eu ia para a festa direto. E aí os meus filhos, como eu nunca tinha crescido num ambiente assim, os meus filhos foi justamente o inverso disso. Quando eles nasceram, eles já nasceram em um lar cristão. Por mais doido que eu e a Cris somos, eles não nasceram num lar disfuncional. Tá? Eles nasceram e conviveram desde o nascimento com Bíblia, palavra, louvor, pregações, né? Então, eles conviveram com isso o tempo todo. E os meus filhos sabiam quem era Jesus. Eles sabiam do sacrifício de Jesus na cruz. Eles sabiam o que Jesus fazia, fez, o que Ele continua fazendo. Eles sabiam todas essas coisas. Como muitos de nós sabemos também. Mas eles nasceram num lar cristão. E muitas vezes a gente nasce num lar cristão, mas não consegue responder: se eu nascesse em outro país, se eu fosse um muçulmano, igual o Daniel está ali, que mora em Israel, se eu fosse um judeu, qual seria a minha relação com Cristo? Eu creria nesse Cristo? Eu entenderia quem é esse Cristo? Ou eu seria igual outras religiões, onde as pessoas nascem, permanecem nela, nem sabe por que estão aí, mas diz que é. Me entenderam, não? Eu sou romano. E vai. E na hora que você vai preencher a sua ficha lá, religião, você coloca lá, cristão.
se coloca cristão, mas você não viveu essa experiência de uma forma verdadeira. E assim foi com os meus filhos. Eu considero que a minha filha converteu há 2 anos atrás e o meu filho converteu ano passado. Ela converteu com 18 anos e o meu filho converteu com 18 anos e eu tive a oportunidade de batizá-los. Foi uma emoção tremenda. Mas eu nunca os convidei para vir na igreja, porque isso tinha que ser algo que tinha que partir deles. Eles precisavam virar a chave e eu nunca fiz essa imposição. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, tá? Foi aquilo que Deus colocou no meu coração. E muitas vezes a Cris falava assim, amor, será que esse negócio vai dar certo mesmo? E eu falava, calma que vai dar certo. Mas eu não sabia que ia dar certo também não. Só falava para acalmar. E aí eu fiquei pensando nisso quando o Cezinha me convidou para falar sobre caminhando com Jesus. E é por isso que eu estou com essa mochila. Porque se a gente for pensar, quem já fez o Legendários aqui? Raul, né? A gente leva para aquele lugar, para essa caminhada de 4 dias, apenas a mochila. Apenas a mochila. E a mochila tem que ir o mais leve possível. E tem que seguir a lista. Nós temos uma lista que a gente precisa seguir, e se você sair fora da lista, vai dar ruim. Vai complicar a coisa. Só que a gente sempre quer sair da lista. Sempre coloca umas coisinhas a mais, que, esse cara colocar isso aqui, mas deixa eu pôr umas coisinhas a mais. E nessa caminhada, nessa mochila, a gente precisa colocar dentro dela algumas coisas que vão ser fundamentais e necessárias para a nossa sobrevivência ali na montanha. Então, a gente coloca alguns itens. E para caminhar com Cristo, a gente precisa ter uma mochila também. Só precisamos ter uma mochila. E dentro dessa mochila, a gente precisa colocar algumas coisas dentro dela. Porque se a gente não colocar essas coisas dentro dessa mochila e entender que Jesus não é somente um Salvador, mas Ele também quer ser Senhor, e a gente precisa e necessita que Ele seja Senhor, nós vamos ser evangélicos culturais. Eu sou porque meu pai é, minha mãe é, e eu vou na igreja todo domingo, mas a ficha não caiu. A ficha não caiu totalmente, eu não aceito, não tenho e não reconheço Jesus como meu Senhor, por mais que eu diga que sim. Jesus nos chamou para algumas coisas. E para que a gente cumpra esse chamado, nós precisamos colocar dentro das nossas mochilas as coisas que vão nos ajudar a caminhar com Cristo. Eu sou a Bíblia que o meu vizinho lê. Forte isso, né? Eu sou a Bíblia que o meu vizinho lê. Não adianta eu falar acerca de Cristo se eu não demonstro esse amor, se eu não dou um testemunho digno. Não é que a gente não vai errar, nós vamos errar sim. Mas se eu não dou esse testemunho digno do que é um cristão. Não sei se vocês viram o meu podcast com o Neif, e eu fiz uma pergunta para ele. Pastor, como é que eram os cristãos lá atrás, há 60 anos atrás? Ele falou assim, eles eram extremamente confiáveis. Você podia confiar. E hoje o que a gente vê é que, infelizmente, nós não somos confiáveis. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Eu acho que ficou difícil demais essa frase, quando ele fala isso para a igreja. E se eu tivesse lá, eu ia falar, mas Paulo, imitador de Cristo, mas como? Cristo, Jesus é o Cristo. Como é que eu vou imitar uma figura que é tão divina, que veio ao mundo para me salvar, que é um ser perfeito? Eu acho que Paulo falou, vocês acham que está difícil? Então sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quantos de nós têm a capacidade de dizer isso? Sejam meus imitadores.
Nessa caminhada da vida cristã, essa porta que é estreita, como o Cezinha falou, não existe dois caminhos, não existe o caminho do meio, existe somente um caminho. E para trilhar este caminho, impactando vidas de outros, para aquilo que Jesus nos chamou, para que a gente seja sal e luz, aonde nós chegarmos, se tiver escuridão, precisa haver luz. Aonde nós chegarmos, se a comida estiver sem sabor, se a vida estiver sem graça, nós somos a pitada de sal, que vai trazer esperança, que vai erguer corações e que vai falar acerca do amor de Cristo. Esse é o chamado para a igreja. Jesus falou que ele distribuiria dons para a igreja e que esses dons deveriam ser usados para a edificação do corpo. Todos nós temos dons. Eu creio nisso. O meu ficou adormecido há muito tempo. E o legal é que nós podemos ter vários dons. O Davi é um ministro de louvor, mas ele também é um pastor, mas ele também é um evangelista. Esse é o legal da coisa. Deus é ilimitado na sua infinita sabedoria. Ele não tem limite. Mas eu quero apresentar para vocês alguns elementos que talvez vocês já saibam, mas que, para ficar mais gravado na sua mente, alguns elementos, algumas coisas que nós precisamos levar nessa caminhada, nessa jornada e nessa aventura de ser cristão. De não ser um evangélico cultural, mas de ser e ter o Senhor como Senhor da minha vida. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E para que eu viva isso numa dimensão profunda e que eu consiga expressar isso, nós vamos precisar ter algumas coisas. A primeira coisa, eu preciso entender sobre a cruz. Eu preciso entender qual foi o sacrifício da cruz. O que Jesus fez. O que Ele deixou e o que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. Muitas vezes a gente entra numa psicoadaptação que isso vai falando e não tem o real valor disso. A gente falou sobre isso ontem, né, Cláudia? Não consegue entender o real valor disso. Jesus fez um sacrifício enorme pela minha vida e pela sua vida. Quem crê na cruz? Levanta a mão. Sabe o que ele falou? Que aquele que quer vir após mim deve o quê? Negar-se a si mesmo. Tomar a tua cruz e venha. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e venha. Anule-se. Anule-se. Você não tem mais vontade. Você não tem mais desejo. Tem que ser canalizado, direcionado para aquilo que Cristo deseja de nós. O evangelho da prosperidade financeira, ele não existe. Desculpa falar isso. Não existe. Não existe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Deus. E muitas vezes a gente usa esse Jesus da cruz apenas como um Tilenol, Rivotril, AS, sei lá o que você toma, um antidepressivo, e que a gente só chega a esse Jesus quando nós estamos com dificuldade. Nós somos incapazes de orar
pelos outros. Nós somos incapazes de colocar o problema dos outros acima dos nossos. Nós somos incapazes de abrir mão da nossa vontade, se essa vontade ferir o Evangelho. Eu sou assim também. Estou falando para vocês, mas estou falando para mim primeiramente. Ninguém quer negar a si mesmo. Ninguém quer negar os luxos. Ninguém quer negar os elogios. Ninguém quer negar as aparências. Ninguém quer negar. Ninguém. Nós não carregamos a cruz. Nós carregamos a cruz até o momento que ela fica leve. Quando ela começa a pesar muito no nosso lombo, a gente dá uma encostada nela e diz assim, fica paradinha aí, deixa eu seguir aqui. Na hora que tiver mais conveniente, eu venho e ponho ela nas minhas costas de novo. Quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo. A vontade do Jean não existe mais. A vontade do Guto já não existe mais. A vontade da Clarissa não existe mais. A vontade do Pedro e da Marisa não existe mais. Essa vontade tem que estar alinhada com aquilo que Deus deseja e espera de nós. Essa é a minha vontade. Se Jesus faz, eu faço. Se Jesus não faz, eu não faço. E é fácil responder isso. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos incomoda acerca dessas coisas. A segunda coisa que a gente precisa levar para essa caminhada é isso aqui. A Bíblia. Pessoal, tem gente que lê 40, 50, 20, 30 livros por ano, mas não consegue ler um livro da Bíblia durante um ano. Tem gente que se alimenta somente de culto e de igreja-casa. Vem aqui domingo, ouve uma palavra, ceia e está tudo certo. Evangélico cultural, usa isso aqui como mandinga. Eu vou lá porque eu preciso que a minha semana seja abençoada. Mas é incapaz de pegar a Bíblia e ter uma revelação direta do Senhor, falando e queimando no coração. A Bíblia é a carta de amor de Deus para conosco. A Bíblia é o manual do proprietário. Se você tem um proprietário, o que o proprietário espera de você está aqui. E o proprietário quer ter uma intimidade com você através da palavra dele aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. É Deus falando conosco através disso aqui. Paulo diz assim, ainda que desça um anjo do céu e pregue algo diferente do que eu estou falando, e diferente disso aqui, que ele seja anátema, maldito. Como saberemos se quem está falando está certo ou está errado, se nós não nos dedicarmos à leitura e ao estudo da palavra do Senhor? Quem garante para vocês que o Jean está falando coisa certa aqui? Quem garante? A palavra. Nós estamos deixando de ler a palavra. E nós estamos amando cultos superstar, com 1000 coisas, e esse é o único alimento que a gente usa. E para piorar ainda, o capeta lançou um tal de Instagram.
Ainda lançou mais essa, que aí o tempo fica todo para passar o dedinho. É uma endorfina que injeta no cérebro, que é um negócio impressionante. Outro dia, minha cunhada, alguém perguntou para ela assim, Aninha, o que você estava fazendo? Ela falou, eu estava com o... Como é que é? Estava com o Zuckerberg. Eu estava com o Zuckerberg. Como? Metendo o dedo, passando o dedo, vendo da vida dos outros, fofoca dos outros, e pronto, e é isso mesmo. E o tempo com a palavra vai ficando cada vez mais curto, escasso. A outra coisa que nós precisamos pôr na nossa mochila é um coração reto e contrito diante do Senhor. Nós somos um ser que somos divididos em três. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O que a gente chama de coração é alma. É tudo aquilo que nós sentimos. Todos os nossos sentimentos está no coração. Se eu estou com o coração doendo, eu estou apaixonado, o coração fica doendo. A minha esposa está com problema de coração, nós vamos orar por ela. E a gente vai vivendo os sentimentos nossos, né? Que são lícitos. Eu gosto de, quando Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, acerca do amor, e ali tem uma definição que Paulo diz, o amor ele é benigno, ele é paciente, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não procura os seus próprios interesses, ele não ira em ciúmes, não é assim? Ciúmes é um sentimento? É, na alma, no coração. Só que Paulo, como se Paulo quisesse dizer assim, o que você vai fazer quando você sentir? O que vocês vão fazer quando o sentimento vier? O que vocês vão fazer? Perceba que quando ele dá as obras da carne, ele está dando ali coisas que são sentimentais, contrárias às obras do Espírito. Quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos inveja, quando nós sentimos ciúmes, quando nós temos desejos sexuais, todas essas coisas que continuamos sentindo, elas só serão mortas se a mochila estiver cheia dessas coisas e algumas mais que eu vou dizer. O coração do homem é enganoso. A Bíblia já diz sobre isso. E nós devemos sondar esse coração continuamente e perguntar assim, Senhor, os meus sentimentos estão alinhados com aquilo que o Senhor deseja? Os meus sentimentos, eu expresso eles de uma forma que o Senhor deseja? Quando a raiva vem, o que eu estou fazendo é de um coração que é derramado ao Senhor, um coração que é trocado, modificado pelo Senhor? Quando eu sinto inveja e a vontade de falar mal do outro, é um coração alinhado com a vontade do Senhor? Como está o meu coração? O Senhor é Senhor do meu coração ou eu sou apenas um crente cultural? Que vou tocando a coisa e é isso mesmo, e eu vou fingindo para os outros. Eu vou fingindo que eu tenho um coração bom, que eu sou uma pessoa boa, mas no fundo, no raio-x do Senhor, tem negritude ali. Tem um coração ainda que não se converteu ao desejo de Deus. Eu tenho a cruz, eu tenho a Bíblia e eu tenho o coração. E tem mais uma coisa.
Isso aqui é uma joelheira, tá bem suja, que eu usei ela hoje. Mas algo que é fundamental na vida de um cristão chama-se oração. Joelho no chão. Era algo tão importante, isso, que num determinado momento os discípulos de João falaram assim: Senhor, aqueles que eram, né? João ora com os discípulos dele, ensina-nos a orar. E o Senhor, então, fala a oração do Pai Nosso. No livro de Atos, diz o seguinte, que quando Pedro estava preso, a igreja se pôs de joelho e as cadeias se abriram. O ato de oração na igreja primitiva, ele era constante. Constante. A gente tem uma oração aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu chego aqui e vejo a lista da turma que vem. Nós somos uma igreja de 600 membros? 800? Por aí, né? 600, 800 membros. Na lista tem 30, 25. Eu acho que isso reflete um pouco, está certo que as pessoas trabalham, que as pessoas vivem a vida delas, mas eu acho que isso reflete um pouco a nossa vida de oração. Nós oramos quando nós estamos em dificuldade. Pontualmente pelo nosso problema. Mas nós não oramos quando a coisa está boa. Nós oramos quando nós estamos em dificuldade. Aí a gente vai para o chão, a gente chora, a gente bota joelho, a gente faz uma... Eu também sou assim. Bota joelho no chão e clama. A gente vive aquilo ali, chora aos pés do Senhor. E, Senhor, você tem que mudar a situação. Mas a gente não ora pelo sofrimento do outro. A gente não se põe de joelho pelo sofrimento do outro. A gente não gasta 5 minutos de oração por causa do outro. E muitas vezes nem pela nossa causa mesmo. E muitas vezes é Senhor, tu sabes. A nossa oração, ela é egoísta. Ela só pensa em mim. O outro, ore lá, o outro lá, e eu oro aqui pela minha vida, e o outro ora pela vida do outro, e está tudo certo. Uma igreja que não ora é uma igreja que não rompe. Um cristão que não ora, ele não sabe qual que é a direção. Ele não consegue ter a revelação. Ele não entende a cruz. Ele não pode ter um coração puro. Porque oração é você conversar com Deus. É um momento de intimidade. Jesus falou para os discípulos: entra no seu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ore seu pai em secreto, que o seu pai em secreto te responderá. É um chamado para a igreja. A igreja precisa orar. É um chamado para a igreja. Se você é um cristão e não só um evangélico cultural, você precisa orar. Ter metas e focos de oração, não só pela sua vida, mas pela vida dos outros e dos necessitados. Esse é o seu chamado também. A outra coisa que essa mochila precisa carregar, e última coisa, você precisa ter um alvo. Você precisa ter uma meta. Você precisa ter um objetivo. Tem uma frase que o Cezinha usa muito e que eu gosto demais, que é: por essa causa que eu me coloco de joelho. Qual é o seu alvo? Você acorda todo dia, apesar de trabalhar, de viver a sua vida, teria que ser a primeira. Mas qual que é o segundo alvo? Jesus é seu alvo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus.
existe um alvo a ser atingido. Nós precisamos ter em mente que tem um alvo. E lá fora está cheio de alvos. Lá fora está cheio de gente precisando ser acertado por aquilo que nós já fomos acertados um dia. E existem várias ferramentas. Várias ferramentas. Eu acho que foi você que falou aqui agora, de um vídeo que está circulando aí de uma criança que caiu de skate e ele entrou em coma e antes dele falecer, ele voltou e ele teve um encontro com Jesus. Quem já viu esse vídeo? É um negócio sobrenatural. Sobrenatural. E a criança abre os olhos, assim, os olhos azuis, lindo, ele olha para o céu e ele fala, mãe, Jesus é real. Mãe, Jesus é lindo. Ele vê o pai dele e fala, pai, você está bem. É um negócio, o menino, você via que ele não estava, não era ele. E ele fala, Jesus é lindo, ele é real. E ele fala, mãe, fale, pregue para as pessoas acerca desse Jesus. Ele é real. Ele é real. Você atingiu o maior alvo que você poderia atingir na vida, que foi vencer a morte. A partir do momento que nós cremos nesse Jesus, nós nos tornamos seres imortais. Nós não vivemos nessa pátria mais, nós temos outra pátria, nós temos outra nação, nós temos outro pensamento e nós temos um novo alvo, que é tirar as pessoas do inferno. Se tudo isso que está escrito aqui, vamos supor que seja mentira. Vamos supor que seja mentira. É por causa dessa mentira que eu sou um pouco melhor. Eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um colega de trabalho melhor. Por causa dessa mentira. Se for mentira, eu sou melhor. Mas e se for verdade? E se for verdade? E se for verdade que só existe um caminho? E se for verdade que quem não crê nesse Jesus vai para o inferno? E se for verdade? Percebe que é um pau, pau. É uma roleta russa todos os dias. Porque ainda hoje te pedirão a tua alma, louco, maluco. Você está vivendo como se não fosse morrer, como se você fosse imortal. E você não é. E vai chegar a hora que todos nós estaremos diante do Senhor e seremos julgados pelas nossas obras. Eu não sei se a sua mochila está cheia do quê, mas eu quero te convidar a encher a sua mochila com a cruz de Cristo, com o coração contrito ao Senhor, que você tenha joelhos e uma vida de oração, que você carregue, manuseie e leia a Bíblia, e que acima de tudo, que você acerte o alvo, em nome de Jesus. Amém?